Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito boa noite a todos, nossa saudação. Estamos começando mais uma edição do painel aqui, sempre numa parceria com a Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, Unimed Erechim, e Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Bom, nós estamos recebendo hoje com muito prazer aqui o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, que nada mais é do que o Hospital Santa Terezinha, para muitos o Santa, né? O Rafael Ayub, que já dirigiu a instituição em pelo menos outras duas oportunidades e que retorna agora levando a sua expertise, enfim, ou o seu conhecimento, né, para gerir aquela casa. Rafael, eu vou tratá-lo assim, me permita, né, seja muito bem-vindo aqui e vamos conversar um pouco sobre como é que anda o hospital. Com certeza, hoje, primeiro dizer da satisfação de estar retornando a esse programa também, nesse novo desafio, né, há um mês retornando à direção executiva do Santa Terezinha e dizendo da alegria de ter voltado lá, encontrado realmente um hospital que vem evoluindo a cada ciclo que passa, que também enfrenta muitas dificuldades e esse é o foco principal de a gente estar lá e poder oferecer melhor estrutura para os nossos funcionários para poderem fazer o melhor atendimento possível à nossa comunidade, né? Uhum. Vamos dar uma panorâmica assim, eu já me perdi já nas contas aí de quantos funcionários o hospital tem, quantos funcionários, quantos médicos mais ou menos, porque isso acho que varia até o número de colaboradores, leitos. Pudesse dar uma panorâmica para que o nosso público pudesse se relocalizar novamente, ressituar com relação ao centro. Claro, o Hospital Santa Terezinha hoje, então, né, lembrando a nossa comunidade, ele é referência em atendimento não só para os 32 municípios da MAU, mas em algumas especialidades ele é referência, inclusive, para um número maior de municípios do nosso estado. Lembrando sempre que a atenção hospitalar ela é, de certa forma, regionalizada e organizada pelo estado. Então, hoje a gente tem sistemas de gestão, como o GERCOM e Gerint, que é o gerenciamento de consultas e gerenciamento de internações, que a gente está sempre comunicando o Estado, e o Estado informa quem tem que ser internado, quem tem que ser consultado, a ordem da consulta, a ordem da internação. Então, essa é uma mudança bastante grande, mas contamos lá, então, para atender essa demanda do governo do Estado e das nossas regiões aqui, com mais de 700 funcionários hoje. Mais de 170 médicos inscritos no nosso corpo clínico, das mais diversas especialidades. Contamos hoje também com residentes, né, com acadêmicos do curso de medicina da URI, em torno de 60 a 70 por mês circulam lá no hospital. Então, toda essa estrutura realmente ela vem para a gente tentar cada vez mais oferecer um melhor serviço e formar profissionais que realmente depois fiquem aqui na nossa cidade para poder nos ajudar nesse trabalho de atendimento aos pacientes do SUS, que tem crescido a cada mês, né, hoje. Hoje o hospital ele tem mais de 12 mil metros quadrados construídos. Então, circulam pelo hospital, com certeza, mais de 1.000 pessoas por dia, só entre atendimento de pronto-socorro, funcionários, cirurgias, os que estão internados. Mais de quanto? Desculpa. Mais de 1.000 pessoas por dia, com certeza. São, a gente fazendo contas rápidas, assim, são quase 170 leitos.
Pensando que tem um paciente internado e mais um acompanhante, chegamos a 340. Quase 300 atendimentos diários no pronto-socorro, já temos 600. Mais os 700 funcionários que circulam, talvez a diferença uns uma noite, outros noutra noite. Com certeza, mais de 1.000 pessoas circulam por dia no hospital. Então, é uma estrutura muito grande e que a gente conta, felizmente, com um grupo de funcionários muito dedicado, que faz o seu melhor para entregar o melhor resultado à comunidade. Mas, como repito, sabemos que temos inúmeras dificuldades ainda, desde o financiamento, desde a estrutura do pronto-socorro, às vezes o tempo de espera, porque também a gente sempre faz um apelo que tem oportunidade, que o pronto-socorro do hospital, ele seria exclusivo para casos de urgência e emergência. Mas a gente acaba atendendo toda uma demanda, até porque sabe que as unidades básicas têm uma limitação, que o horário de atendimento das unidades básicas ele é restrito, obviamente. Então, o hospital, como é 24 horas, ele acaba abraçando quase que 70% dos casos que chegam ao pronto-socorro não seriam casos de urgência e emergência, conforme a classificação que é feita pela enfermeira. 70%? Quase 70%. Hoje já existe uma discussão até a nível mundial, Odi. A gente sempre tenta se comparar com os melhores, obviamente, né? E o Dr. Celso Lago, que não pôde estar aqui hoje também, mas é sempre um estudioso dos assuntos da medicina, nos trouxe esses dias um artigo na própria Alemanha, falando que a Alemanha está passando por um caos em urgência e emergência, porque 40% dos casos lá não seriam de urgência e emergência. Aqui a gente fala entre 70% e 80% dos casos pela classificação que se faz. Mas o sistema é assim, enquanto a gente não consegue realmente fortalecer e fazer com que a atenção básica seja mais forte, não só aqui em Erechim, mas em todo o Brasil, a gente tem uma estrutura hospitalar, também não só aqui em Erechim, mas em todo o Brasil, que é sobrecarregada e a gente tem que encontrar soluções para conseguir atender toda essa população que nos procura, né? Rafael, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. Eu, pelo menos, não entendi bem, talvez tenha um excesso de ignorância nessa área. Como é que o senhor disse que é o Estado quem determina agora quem é atendido, quem não é? É desde o consultório ou só na internação ou como é que é isso? O que acontece, né, Odi? Antes, se a gente falar de uns 4 anos atrás, não existia essa informatização da saúde no Estado. Sim. Então, o que acontecia? Geralmente o paciente era atendido ou numa UBS ou no próprio pronto-socorro, precisaria de uma internação, já internava, fazia um documento, internava. Conforme fila de cirurgia, quem controlava era o próprio hospital ou a própria secretaria, então ia se encaminhando o laudo para a cirurgia. E o Estado, como é o grande contratador, digamos assim, é o grande pagador do SUS, nesse caso, ele, acertadamente, ao meu ver, ele disse, não, nós temos que regular isso, nós temos que controlar isso. Tem que ter uma porta de acesso definida pelo SUS, até para evitar o que a gente ouvia antigamente. Um fura a fila, paga a consulta e entra pelo SUS. Então, hoje, para regular tudo isso, o que o Estado fez? Ele criou alguns sistemas de regulação. O GERCOM seria o gerenciamento das consultas. O GERINT, o gerenciamento de internações. Então, o que acontece hoje? Um paciente vai numa UBS, por exemplo. Chega na UBS, o clínico geral examina e vê que ele precisa de um urologista. Ele volta à sua Secretaria de Saúde e a Secretaria de Saúde vai abrir esse gerenciamento de consultas, esse GERCOM, e vai digitar lá, fulano de tal precisa de consulta com urologia. E mais, Odi, vai colocar o caso clínico dele. Está com dor na bexiga, e aqui estou fazendo uma suposição, com um exame tal. Ótimo. Isso chega num regulador lá em Porto Alegre, que ele vai olhar e vai dizer, esse caso ele é mais urgente, menos urgente, vai classificar em 4 níveis hoje. Nível 1, muito urgente, nível 2, 3, 4, não tanto urgente. E conforme abrem vagas para essa especialidade de urologia no sistema, então todo mês também, o hospital que tem as agendas da Central de Especialidade, ela cadastra lá, eu tenho os seguintes horários. O médico mesmo lá da regulação do Estado, ele vai dizer, esse vai fazer essa consulta, esse, conforme o nível de urgência. Então o hospital recebe a agenda pronta e o município avisa os pacientes que têm consulta naquele dia. Claro que a gente ainda enfrenta uma dificuldade em termos de sistema de regulação, que muitos pacientes ainda faltam às consultas especializadas hoje. Aqui um apelo que a gente faz realmente à comunidade. O que acontece? Se tu tem um exame marcado ou uma consulta marcada pelo SUS e tu não vai, a gente perde aquela vaga,
a gente não consegue encaixar um outro paciente se não é avisado a tempo, e a gente perde recurso com isso, tanto do profissional que lá está disponível, como a gente não consegue faturar. Então, isso no termos de consulta hoje. Então, significa assim, que o Estado classifica a necessidade de urgência e ele joga na agenda os pacientes que serão atendidos naquela agenda ao longo do mês. Me permita fazer só um Por break favor. aí, enquanto o senhor não chegou na internação ainda, ou no exame, né? Ficando na consulta, então, eu indo, independentemente da unidade básica de saúde que eu for, em Erechim, ou Mariano Moro, ou Barão de Cotegipe, Aratiba, enfim e tal, tudo isso está ligado diretamente a uma central em Porto Alegre. Exatamente. Do Estado. Esse sistema do GERCOM, que é o Estado que tem os médicos reguladores lá que fazem essa Até classificação. ali não apareceu Santa Terezinha lá. Não, ainda não. Aí, quando o Santa Terezinha, até porque na região, Odi, por exemplo, na área de oftalmologia, nós temos um ambulatório em Aratiba e um em Erechim. Então, a cada início de mês se disponibiliza a agenda. Então, o Hospital Santa Terezinha disponibiliza, vamos supor, 40 consultas para oftalmologia. E Aratiba disponibiliza 60 consultas. Então, se pega essas filas de espera do sistema GERCOM, conforme a classificação que o regulador deu lá, os número 1 que são urgentes, esses tu tem que agendar para a próxima agenda que disponibilizar. Sobrou vaga, pega os 2, que é uma urgência menor. Sobrou vaga, pega os 3. Não sobrou mais vaga, aquele resto segue na lista esperando. E aí espera abrir a agenda do próximo mês para ver se vai ter vaga. Então, por isso que alguns, e a regulação faz isso, entre aspas, parecido com o pronto-socorro, por isso que alguns que chegam depois na fila são atendidos antes, inclusive. Como o pronto-socorro no modelo figurativo, porque é avaliada a urgência e a emergência de cada caso, conforme o que é cadastrado pelas secretarias de saúde. É aquele sujeito que de repente está sentindo alguma coisa, que precisa ir ao médico, vai a uma UBS numa cidade qualquer, digamos em Erechim, e de repente o médico chega e diz, não, o teu caso aqui é mais complicado do que você imaginava. Exatamente. O médico clínico geral ele vai dizer, não, o teu caso é para um pneumologista, o teu caso é para um oftalmologista, o teu caso é para um urologista. E vai descrever lá. É um caso para urologista, mas está urinando bem, não tem os exames alterados, está com, de repente, uma imagem, num exame de imagem, lá um cisto no rim, aqui, muito aleatoriamente, né, supondo alguns casos. Daqui a pouco vai chegar na regulação, o médico vai dizer, não, mas esse cara está com os exames bons, tá? Então vamos classificar ele como 4. Daqui a pouco um vai procurar uma OBS, já está com uma obstrução, não está conseguindo urinar, ou está com dificuldade, está com dor, esse provavelmente seja classificado como um nível de urgência 1. Sim. E aí, conforme essa classificação, vai acessando as agendas e vai fazendo as consultas. Subentende-se então que também, digamos, mas eu fui muito antes que o fulano de tal. Como é que o fulano de tal foi atendido antes? Exatamente. Né? Por isso que foi fiz a atendido analogia. Antes por causa da Por isso que fiz a gravidade. analogia com o pronto-socorro. Porque o caso clínico dele demanda uma atenção mais rápida do que um outro caso. E tem funcionado isso bem? Ele funciona. A regulação, a gente diz, né, Odi? Claro que depende muito de quem alimenta o sistema, né, Odi? E a crítica, talvez, que a gente faça é que ainda o sistema de regulação tem poucos médicos reguladores a nível central lá. Então, às vezes, demora até para eles classificarem os pacientes. Quem alimenta lá em Porto Alegre. A gente alimenta aqui, mas aqui... cai tudo numa central em Porto Alegre que faz essa classificação. Então, precisa de agilidade aqui e lá. Exatamente. O ideal é que tivesse essa resposta já, e hoje a gente sabe, talvez com sistemas de inteligência artificial, alguma coisa assim, que já fizesse, auxiliasse esse olhar humano, né? Não que substituísse lá, até porque essa sensibilidade de entender o caso, analisar o exame, mas daqui a pouco alguma coisa que ajudasse e agilizasse isso. Exames funcionam da mesma forma hoje. Então, existe lá uma fila, por exemplo, tu vai na UBS ou tu vai no especialista mesmo, o médico te pede um exame especializado, uma tomografia, uma ressonância magnética. O governo municipal vem aqui, a Secretaria Municipal vai lá e cadastra no sistema. Esse paciente precisa de uma tomografia. Conforme abre a agenda, ela vai vendo os que tem mais recente, mais urgente, vai preenchendo a agenda. Fechou a agenda, tem que esperar abrir a agenda do próximo mês. Aí, digamos, eu estou me imaginando eu lá, quer dizer, não é exatamente... Eu vou ao médico, eu não saio sabendo exatamente quando eu vou ser chamado. Exatamente. É isso? Não sabe. Tu vai ter que ser cadastrado no sistema e à medida que o sistema responder para a secretaria dizendo, está agendado para o dia 10 de outubro,
Tá. A secretaria vai te ligar e vai te dizer, hoje a sua consulta é 10 de outubro. A Secretaria De Saúde de cada município. cada município. De cada município. Tá. Então, se é um paciente de Gaurama, encaminhou a consulta, caiu na agenda da Central de Especialidades do Santa, o próprio Estado ou o sistema já avisa a secretaria lá de Gaurama, ela chama o seu cidadão e diz, o senhor tem consulta lá em Erechim no dia tal, ou tem um exame lá em Erechim no dia tal. Tá. E esses dias tais, digamos assim, eu sei que cada caso é um caso, mas em geral, pegando tudo, assim, isso leva mais ou menos quanto tempo, assim? Pode levar um mês, pode levar 15 dias? Daí vai depender da especialidade hoje e da gravidade do caso. A gente tem, por exemplo, na área de traumato-ortopedia, um número de consultas muito maior do que na área de neurologia, do que na área de cardiologia. Então, vai depender da demanda dos municípios e da capacidade da agenda de atender. A gente sabe que em termos de consulta hoje, eu te diria que talvez algumas tu consiga de um mês para o outro e algumas tu espere no máximo, consultas, no máximo de 3 a 4 meses. Eu sei de alguns casos, digamos, que vão fazer uma consulta dos olhos. O oftalmologista. Um oftalmo que sumiu o termo aqui, leva, digamos, pode levar 2 meses, pode levar 3 meses, mas acontece, ela acaba vindo. Agora, essas especialidades mais, digamos, cardio, neuro, o hospital tem convênio com o Estado? Tem convênio com todos eles ou não? Sim, com todas essas especialidades, eu digo. Isso é importante também, né, Odi? O Santa Terezinha sempre, e lembrando, né, o Santa Terezinha é uma entidade hospitalar, mas que ele entende sim a necessidade da população de ter consultas especializadas e por isso vem fomentando há muito tempo a criação de ambulatórios de especialidade, que não seria a princípio uma obrigação do hospital. Mas a gente entende como participante do sistema de saúde a necessidade de ter ambulatórios, porque desses ambulatórios também vão drenar procedimentos cirúrgicos, que aí sim são realizados no hospital. Porque talvez, aqui exemplificando, não adiantaria ter uma especialidade atendendo no município, se ele analisa e vê que precisa de cirurgia, daí ele tem que mandar para o hospital. E esse médico não vai vir lá de Mariano Moro para operar no hospital o seu paciente. Então a gente já integra a questão dos ambulatórios com a questão hospitalar. Claro que nós não temos todas as especialidades cadastradas, até porque muitos não querem participar do ambulatório do SUS. Então, eu vou exagerar aqui, a cirurgia de redução do estômago, por exemplo. Hoje nós não temos ninguém em Erechim que faça, até porque o hospital não faz esse tipo de cirurgia também. Ninguém cadastrado para dar consultas nessa área. Então, o que a gente tem hoje? Geralmente a gente tem lá cardiologia, neurologia, mas aí as diferenças de oferta. Cardiologia, a gente daqui a pouco oferece 90 consultas por mês. Neurologia já são só 30, porque é um número menor de profissionais que se cadastrou para fazer esse tipo de consulta especializada. Se cadastrou junto ao SUS. Junto ao SUS. E o que acontece às vezes hoje? A gente sabe, tem pacientes e especialidades que a gente não tem aqui na região. Então, o nosso paciente vai ser atendido aonde? Lá em Porto Alegre. Tanto que algumas coisas, e a gente discute muito isso, da questão da ambulancioterapia antigamente, né? Que hoje já está muito menor, mas ainda existem algumas consultas e algumas especialidades que a gente só tem em grandes centros. Hoje ainda lábio leporino, que é uma doença das crianças que nascem com uma falha de fechamento aqui da fissura labial, né? Até às vezes do céu da boca, é só Lajeado que atende pelo SUS, hoje no Rio Grande do Sul. Então, a maioria das especialidades a gente já consegue atender na região, mas ainda tem algumas que a gente não consegue ter esse atendimento. Você falou desse processo das ambulâncias ir e vir e tal, isso é como você disse que houve uma redução, isso é com relação a Erechim e Porto Alegre. Exatamente. Me parece que com relação aos municípios do interior do Alto Uruguai, especialmente, eu sei que vocês recebem gente de tudo que é município. Mas me parece que aumentou. Sim, e por que, Odi? E aumentou mesmo, e a tua percepção é verdadeira. Eu falava justamente de ir para os grandes centros a ambulancioterapia, porque hoje o Estado reorganizou a função de tal forma que, inclusive, hoje o nosso pronto-socorro, que até um tempo atrás era exclusivo quase de Erechim, hoje ele é porta de entrada para todos os municípios do Alto Uruguai. Então, inclusive, casos
de pronto-socorro, mesmo de urgência e emergência, tem vindo dos municípios direto aqui para o Hospital Santa Terezinha. E por isso a impressão que tu teve que é correta de que aumenta, às vezes, os veículos do interior circulando em volta do Santa Terezinha. Além de que a maioria dessas especialidades, as consultas são realizadas aqui no Santa Terezinha. Então, realmente, os municípios ainda buscam muito atendimento aqui na nossa cidade. Nós estamos recebendo hoje aqui com muito prazer o diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, o Rafael Ayub, que está falando aqui sobre a situação do hospital. Enfim, o programa nosso tem uma parceria com a Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, e também Sicredi Uniestados. Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo do programa de hoje e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Rafael Ayub, diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Eu sei que isso depende muito da capacidade dos municípios, das prefeituras e até, inclusive, do interesse de profissionais médicos desejarem se estabelecerem e trabalhar nos municípios vizinhos. Comparando com o que tem acontecido nos últimos dias aí, com essas enchentes e tal, Erechim me parece que está virando uma espécie assim, eu não vou dizer um grande Guaíba, mas vou dizer assim, uma grande barragem. E os municípios são pequenas barragens ou diques, né? E talvez, sabe que não pode estourar a nossa barragem, digamos assim, a capacidade do Hospital Santa Terezinha, de repente assim, olha, nós chegamos no limite. Está em quase, se passar de 6 metros, vai inundar tudo, vai ter que parar tudo. Odi, se tu me permite, só vou voltar ao assunto do bloco anterior também ainda, que a gente falou do GERCOM, mas não falou do gerente. Tá. E o gerente funciona da mesma forma, só que é o gerenciamento de internações. Então o paciente que já passou na UBS, já foi no especialista, o especialista já pediu o exame, já avaliou e disse, tu precisa de uma cirurgia. Ele vai classificar essa necessidade como urgente ou eletiva, pode esperar. Urgente já vai direto para o hospital e já opera. A eletiva, ele entra na fila de espera da cirurgia e aí também, conforme o número de cirurgias disponibilizadas por mês, vão sendo chamados pacientes. Por isso que a gente tem, às vezes, fila de espera de cirurgia para vesícula demora 2 meses a 3 meses. Já uma prótese de quadril está demorando quase 3 anos. Por causa do número de procedimentos que a gente tem disponibilidade de fazer, médicos credenciados que queiram fazer, e também a limitação físico-financeira. E aí já começo a entrar nessa tua segunda pergunta desse bloco hoje. O que acontece hoje, né, gente? Lá em 2014 foi a grande mudança no financiamento hospitalar do SUS hoje. O que então o governo percebeu? Que tudo que os hospitais faturavam, o Estado pagava.
Então, por exemplo, se eu faturasse que eu atendi 1.000 pessoas no pronto-socorro, eles pagavam 1.000 consultas. Se eu dissesse que eu atendi 30 pacientes na UTI, claro, com comprovação de prontuário, tudo, ele pagava os 30 pacientes da UTI. O que o Estado começou a fazer? A ver que não tinha dinheiro para pagar tudo isso por demanda livre, digamos assim, né? A tal da Copa Livre. Não, vocês vão atendendo que nós vamos pagando. Chegou um momento que ele disse, se continuar assim, vai ser ruim para todo mundo. Nós não vamos conseguir pagar, vai ser um caos. Então eles começaram a fazer contratos por metas. O que é isso? Hoje o Hospital Santa Terezinha tem um contrato de atendimento para o SUS com o Estado. E o que diz nesse contrato hoje? Diz lá quantas internações eu posso fazer, que são em torno de 1.100 por mês, quantos exames de radiografia eu posso fazer, quantas tomografias eu posso fazer, quantas cirurgias de prótese de quadril, quantas cirurgias oftalmológicas. Ele relata tudo nesse contrato hoje. Houve um regramento, digamos. De tudo. E com quantitativos, físicos e financeiros. Sim. O que acontece? A cada 3 meses a gente vai lá no Estado e presta contas disso. Se eu não atinjo as metas, eu sou descontado do meu valor de teto. Se eu passo das metas hoje, eu não recebo a mais por isso. E aí, então, é um controle muito rígido, realmente. Aí, às vezes, as pessoas entendem, tá, mas é só contratar mais médico e botar lá para fazer. Não, não é só contratar mais médico e botar para fazer. Porque esse vai ser um, entre aspas, prejuízo financeiro para o hospital. Porque alguém tem que pagar os médicos. E claro, hoje, e aqui eu falo, não vamos fazer, mas todos sabem a situação financeira do hospital. Fechamos 2023 com um déficit de 8 milhões e estamos projetando 2024 com um déficit de mais 9 milhões. Então, a gente está falando de 17 milhões. E da onde é esse prejuízo? Dos atendimentos que a gente faz acima do nosso teto contratual. E para conseguir ter profissionais habilitados em diversas especialidades, prestando um sistema para o SUS. Por exemplo, tem um exame que o SUS paga R$15 o exame na especialidade de urologia e nós pagamos 500 o profissional para realizar. Porque não existe profissional que vai realizar pelos R$15. Essa estrutura financeira. Essa estrutura financeira ainda é financeira. Essa estrutura financeira, esse aporte financeiro, ele é feito tanto pela Prefeitura de Erechim, em último caso, como num consórcio dos 32 municípios da AMAL, que tem entendido essa necessidade do hospital, e a gente tem reavaliado o contrato a cada 6 meses quase, e os municípios têm entendido isso. Tivemos agora, no mês de março, um reajuste de 10% nos contratos dos municípios todos. Negociamos com o Estado um reajuste agora maior. E agora esperamos de novo, com essa visão da catástrofe, termos um aporte financeiro para poder, inclusive, cumprir com essas necessidades passadas também e futuras que virão. E aí, entrando na conversa que tu começou nesse bloco, Odi, a gente vê que sim, e inclusive em alguns momentos já está saturado o serviço. Respondeu agora. Nós tivemos nas últimas 3 semanas, Odi, nesse mês de final de abril, início de maio, nós temos hoje 20 leitos de UTI adulto. Os 20 leitos sempre ocupados. E além disso, nós tínhamos às vezes 3 ou 4 pacientes entubados com toda a estrutura de UTI no pronto-socorro hoje. Porque a gente não tinha como subir para a UTI porque a UTI estava lotada. Aí o que a gente faz? De novo, o tal do gerente. Então, se eu preciso levar algum paciente para uma UTI e eu não tenho leito, em alguns hospitais não existe nem leito de UTI. No nosso caso, no Santa, a gente tem o 20. Se os 20 estão ocupados, eu vou lá nesse sistema e digo, o paciente fulano de tal precisa de uma UTI por causa disso, disso e disso, anexo os exames. E aí que a gente pode ver alguns pacientes de Erechim irem parar em Porto Alegre, em Passo Fundo, em Caxias, em Livramento, aonde tiver hospital no estado, assim como nós. Se tivermos leitos disponíveis na UTI, o Estado está enxergando isso online, porque isso os sistemas estão integrados. Então, ele vai dizer, esse paciente vai para Erechim. E, às vezes, como acontecia no Covid, vem paciente de Bagé, de Livramento, de Santa Maria, vem aqui para a nossa UTI. Porque quem está pagando, entre aspas, esse valor é o mesmo Estado. Então, para o Estado, não importa se o paciente está em Erechim, em Aratiba, em Santa Cruz. Importa que o paciente esteja em tratamento. E aí, essa demanda cada vez maior e uma exigência de vigilância cada vez maior também para hospitais, com a preocupação de não se ter infecção, de não se ter problemas de atendimento, foram se diminuindo as possibilidades de resolução nos municípios menores.
Então, quase nenhum hospital hoje faz parto, tirando Aratiba e Getúlio. Antes se fazia parto em Nonoai. Por causa de questões de vigilância também, de obrigações legais. Então, num bloco cirúrgico hoje, tu tem que ter uma série de equipamentos que não vale a pena para o hospital lá de estação ou, às vezes, o de viadutos, comprar toda essa estrutura para fazer 2 partos por semana, digamos, hoje. Então, não tem por que investir lá mesmo. Então, o que o Estado fez? Vou investir no hospital grande e tu atende essa demanda. Só que, claro, quanto maior a demanda aqui, mais, às vezes, a necessidide de cadastrar pacientes no gerente para irem para fora também. Então, esses hospitais que nós temos aí, assim, entendendo a situação toda, diante das exigências legais e quanto a, digamos, a medicina como deve ser, realmente com todas as precauções e tal, não é exatamente apenas uma falta de vontade dos municípios. Não, pelo contrário, é uma questão legal e de saúde. A tendência, pelo que se observa, pelos avanços da medicina, esses hospitais tendem mais a se transformar em grandes postões ou postos, né? A grande discussão na área da do saúde... que num hospital realmente desenvolvido. Um hospital com resolução cirúrgica, digamos. Isso. Não tem. Até pela falta de profissionais. Imaginar que a gente vai ter um neurocirurgião que vai atender Erechim e que vai atender viadutos, estação, e com muito respeito a esses municípios que fazem o seu papel lá, muito bem feito. Mas realmente, então, diante de exigência, falta de profissionais, eles foram abrindo mão de ter bloco cirúrgico, por exemplo. Mas eles são muito importantes num sistema de regulação, onde, por exemplo, quando a gente fala em desafogar estruturas hospitalares de alta complexidade. Por exemplo, Santa Terezinha tem 170 leitos. Estão os 170 ocupados hoje. E hoje, muitos pacientes crônicos, infelizmente, em fim de ciclo de vida mesmo, que é aquela questão que, às vezes, inclusive, só estão com suporte à vida porque estão dentro de um hospital, hoje, sendo muito sincero, talvez esses pacientes crônicos, que não são tão críticos, poderiam fazer a regulação inversa, inclusive, hoje. Porque esses hospitais, viaduto, estação, eles têm capacidade de atender clinicamente esse paciente. Continuar dando medicamento, continuar dando uma atenção clínica. Precisa de uma opinião de especialista? Liga para o hospital de grande porte. Tenho certeza que via telefone ou via videoconferência resolve alguma dificuldade de prescrição. Caso não tenha mais condição de atender, volta para o grande centro. Mas é uma importância, porque daí a gente desafoga leitos de menor complexidade de um hospital de alta complexidade para realmente dar vazão àqueles que mais precisam de um cuidado mais especializado, né? Então, é importante que não se desmobilize essa rede hospitalar, mas que cada um assuma seu papel e que a regulação aí sim ainda tem que crescer nesse ponto para que a gente deixe isso bem redondo e consiga desafogar os grandes centros. Essas tabelas SUS, a gente sempre ouviu muitas críticas e tal dos profissionais, das casas de atendimento, me refiro aos hospitais, enfim, né? Como é que ela está hoje em dia? Assim, ela está dentro do que... Ela melhorou? Não, hoje ela, infelizmente... Ou não melhora essa e não dá alta nunca? Não, a tabela do SUS, a gente fala que desde 88 talvez teve 2 ou 3 alterações pontuais hoje, em alguns procedimentos. Então, a gente fala, porque é importante a comunidade entender, uma consulta hoje com um médico especialista, o SUS paga R$12. 12, não é 120, é R$12. A gente sabe, tu vai numa consulta privada hoje, talvez tu não consiga consultas por menos de R$250, R$300. Então, é uma diferença muito grande. Então, por isso que a gente diz, os médicos que atendem ao SUS hoje, eles atendem por causa de um pacote de oferta de serviços. Se eu for fazer um chamamento para pedir médico que atenda a R$12 uma consulta, provavelmente não teremos ninguém. Então, como é que a gente faz? A gente paga um sobreaviso, ou a gente paga um plantão presencial, a gente paga pela disponibilidade do médico e não pelo valor da consulta. Mas uma vez, digamos, eu indo lá, o médico que me consultou vai receber 12. Não seria interesse, digamos assim, nele seria melhor, digamos assim, se eu fosse internado, porque ele vai continuar me atendendo. Ele ganha, se eu ficar lá uma semana, ele vai ganhar em cima disso? Aí vamos para a internação hoje, que aí é a famigerada ou conhecida AIH, Autorização de Internação Hospitalar. Como é que é remunerada a AIH? É por procedimento. Então, eu vou citar aqui uma prótese de quadril hoje.
Paciente chegou, fez uma consulta no pronto-socorro, aquele médico do pronto-socorro que atendeu disse: tu precisa de um ortopedista. Vai para o ortopedista. Então eu faturo R$12. Foi para o ortopedista. O ortopedista avaliou, pediu um raio-x, pediu talvez uma tomografia, é uma consulta especializada, faturo mais R$12 e o valor do exame. Uma tomografia hoje, o SUS deve estar pagando em torno de R$70 a R$150 o exame. A gente não faz por menos... O exame fica para a clínica que fez ou para o médico? O exame, isso tudo vem para o hospital. O hospital fatura e entra no bolo do hospital. A gente remunera as empresas de forma diferente. O médico lá, ele não ganha nem esses R$12 hoje. Ele ganha por hora de trabalho. Só que a hora dele está em torno de R$180. E numa hora, ele não atende 10 pacientes também para isso fazer o giro, entende? Então, já é um atendimento deficitário de largada para o hospital. E aí de onde vem esse complemento? Das prefeituras, dos complementos de consulta que as prefeituras fazem, e não o paciente e nunca o paciente, importante que se diga. Nenhum procedimento realizado via central de especialidade ou no Santa Terezinha requer o pagamento de nenhuma quantia por nenhum paciente do SUS. Quem faz complemento são os municípios, diante de um contrato que temos com os municípios. Mas voltando, só para deixar bem claro, antes do bloco, o paciente é internado. Das AIHs que nós falamos. Pois é, a IH, eu fico lá internado uma semana. A IH, ela paga por código, como eu falava. Então, nós temos lá uma IH de prótese de quadril, por exemplo. Então, esse paciente foi lá na Traumato, viu que precisa fazer uma prótese de quadril. Agenda a cirurgia. A IH, essa autorização de internação hospitalar, ela já tem critérios. Ela diz, bom, é uma prótese de quadril, então esse paciente vai ficar 4 dias no hospital no máximo, e eu vou pagar para o hospital R$2.600, sendo que, já vem discriminado isso, desses R$2.600, 800 é para o médico e 1.400 é para o hospital. O que a gente faz? Esses 800 a gente repassa para o médico e fica com os 1.400. Agora, se esse paciente precisou ficar mais de 4 dias, hoje, por 4 dias. Eu não recebo mais. Eu recebo só aquele valor. Então, a gente tem que estar sempre cuidando. Mas, às vezes, uma cirurgia complica. Aí, talvez eu tenha que trocar de código, fazer uma nova internação dentro do que é possível. Então, é uma série de regramentos que a gente tem que seguir para tentar viabilizar esse atendimento e conseguir cobrar da melhor maneira, né? Muito bem, nós vamos ao nosso intervalo do programa de hoje, em nome da Unimed Erechim e Sicredi Uniestados, e já voltamos. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim, 52 anos dedicados à saúde, e Sicredi Uniestados. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é poder contar, confiar e realizar. Sicredi Uniestados. Rafael Ayub, diretor executivo da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, o Hospital o Nosso Santa,
Tá, então vamos falar um pouquinho sobre essa situação toda que se criou, que se instalou no estado, aí estou falando das cheias, né? Que repercussões já está tendo, o senhor imagina que possa vir a ter no quanto, digamos, cheias, hospital? Hoje, realmente desde a sexta-feira, onde começaram realmente aquele cenário de catástrofe que a gente viu se instalar, infelizmente, no nosso Rio Grande do Sul, o governo do estado, o governo federal, os municípios da MAL, o prefeito aqui de Erechim, o Polis, tem tido um contato quase que permanente em relação à preocupação com a chegada de insumos à rede hospitalar. Claro que a gente sabe que na Grande Porto Alegre, na região de Santa Cruz, hospitais foram devastados. A gente ouviu uma notícia e viu isso, né? O Hospital Mãe de Deus, que é um hospital privado em Porto Alegre, evacuou todos os pacientes de uma hora para outra porque estava alagando o térreo. Então, o que a gente começa a ver de consequências, né, hoje? A dificuldade de empresas que fornecem medicamentos ou material médico de chegarem nas suas empresas. Eles não estão conseguindo chegar nas suas empresas, muito menos saber se as empresas estão em condições, se os produtos lá dentro encontrados estão em condições. Ah, mas é fácil, vamos comprar de outro lugar. Não existe disponibilidade assim no mercado tão rápida para todos os tipos de medicamento. Então, por isso que são empresas especializadas, às vezes são produtos que são produzidos só por um ou para o outro. E aí a gente tem a dificuldade das estradas também hoje. Então, o que vem acontecendo? O governo do estado vem monitorando a cada 12 horas e vem pedindo a todos os hospitais do estado para a gente preencher uma planilha. O que a gente tem que pode faltar em 2 dias? Então, é uma série de material, desde seringa, uma sonda, porque os estoques do hospital, geralmente a gente trabalha com o hospital para 10 dias, 15 dias e vai recebendo mercadoria para dar esse giro, não ficar com o estoque parado. Grandes preocupações que se tinha, né, hoje? Relação ao oxigênio, sempre uma preocupação, assim como foi na época do Covid. Então, que medida nós tomamos já? Enquanto não se resolve a questão logística do estado, os nossos cilindros de oxigênio geralmente vêm da Grande Porto Alegre, inclusive o caminhão-tanque que abastece o nosso tanque de oxigênio vem de São Leopoldo. As estradas estavam fechadas, hoje já começou a liberar. Então, nos dá uma tranquilidade maior de imaginar que o oxigênio a gente vai conseguir suprir sem maiores problemas. Agora, a empresa que fornecia material para cirurgia de prótese de quadril e de coluna não consegue mandar para a gente. E são caixas com ferramentas para o pessoal entender. Não é que é só a prótese. Vem 3 tipos de tamanho de prótese para te ver na hora da cirurgia qual que vai. São vários parafusos específicos, que tem que ter uma esterilização, um material específico. Não é todo mundo que tem. Então, nós tivemos, infelizmente, que nessa semana suspender essas cirurgias eletivas de coluna e quadril, até para ter material se surge uma urgência, uma emergência. Esperamos que na semana que vem já retome isso e todas aquelas que estão sendo canceladas já estão reagendadas ali para depois de julho, porque nós já temos a agenda cirúrgica até julho e eu não tenho como cancelar todas essas de novo para encaixar esse que foi cancelado essa semana. Então, infelizmente, esses a gente sabe, apesar da demora, terão que esperar uns 2 meses a mais, mas já estão com a sua cirurgia reagendada. Questão da hemodiálise. A hemodiálise, nós recebemos material para dialisar a cada semana. Imagina, para fazer uma hemodiálise, a gente precisa de uma quantidade enorme de soro. Então, se o pessoal tem disponibilidade e conhece isso, vê, é um caminhão chegando a cada 10 dias cheio de soro só para hemodiálise. Nós temos ainda material para garantir o atendimento ao longo de uma semana. Inclusive o estado querendo trazer mais pacientes para cá, porque tem serviços de hemoterapia, de hemodiálise que acabaram no estado hoje. E esses pacientes precisam do tratamento contínuo. O que fizemos? Reduzimos o tempo de diálise deles nessa semana, até saber quando vamos buscar. E possivelmente vamos buscar na base aérea de Canoas ainda esse material para trazer de avião para cá. Se a logística por terra ainda não conseguir estar bem resolvida. A gente sabe que já liberou Lajeado, mas vem aí mais chuva. Daqui a pouco não sei se bloquearão de novo, se vai ter condições de passar. Então, esses foram os grandes gargalos que a gente teve em relação da enchente, principalmente logístico. Não é nem questão financeira, mas é questão de encontrar fornecedores aptos a fornecerem os materiais que a gente precisa. Quimioterapia, a gente teve uma dificuldade com medicamento também, então algum tratamento de algumas patologias oncológicas também foram suspensas, mas já estamos aí prevendo que semana que vem vamos conseguir essa medicação para retomar esses tratamentos. Então esse é realmente o que impacta em qualquer casa de saúde do Rio Grande do Sul, mas, repito,
com um cuidado muito grande da Coordenadoria de Saúde aqui, na figura do coordenador e da vice-coordenadora, o Paulo e a Cibele, e todos os seus funcionários, do Governo do Estado, do Governo Federal, acompanhamento da AMAL, parceria realmente, inclusive de empresas privadas aqui de Erechim, que se oferecem a buscar material onde precisar para o hospital, que se oferecem a doar, se for algum material que eles têm disponíveis. Então, desde aqui já também o nosso agradecimento a essas empresas e pessoas que se disponibilizam a ajudar o nosso hospital. Eu acho que então isso aí, o boca a boca também é muito importante, que as pessoas possam ir passando adiante isso aí, que a questão não se trata, digamos, de um... Obviamente não estou defendendo, não sou assessor de imprensa do hospital, para dizer que é má vontade ou absolutamente. A questão é de como chegar ou não chegar. E a especificidade, às vezes, de alguns produtos. Sim. Tem medicamentos que é só um laboratório que produz. Não, é que a gente pensa, nós estamos no paraíso aqui porque nós estamos bem situados, não tem enchente e tal. Não tem enchente, mas consequências tem. Os sistemas informatizados, inclusive, né, hoje, a gente vê dificuldade até na emissão de nota fiscal hoje. Os sistemas informatizados do Estado foram desligados. E quando vai ser retomado isso, então é uma dificuldade que a gente tem também. Setores do Estado que deram 10 dias, aí, 8 dias aí de... Onde é que a gente imaginar, né, hoje, e o impacto que isso traz? Um aeroporto internacional de Porto Alegre fechado até o dia 30. É uma loucura. Não, é uma coisa... Bom, estava previsto também uma paralisação aí do IP, dos atendimentos do IP, em todos os sentidos, né? Consulta, exames, internações, enfim, e criou uma espécie de caos antecipado ao caos que se instalou com a enchente, né? E tinha muita gente muito preocupada com isso aí. Então, por enquanto houver essa situação de cheias, o IP está atendendo, até onde eu sei, normalmente. Mas a tendência é que ele realmente, se não se entenderem aí, volte e vocês estão trabalhando com essa possibilidade, isso também vai causar um impacto? Sim, é uma grande preocupação, né? A gente fala do hospital, sempre a gente fala do Santa Terezinha como um hospital 100% SUS, mas a gente atende pacientes do IP. Claro que se eu for falar aqui financeiramente, diante de uma receita de quase 7 milhões mês, o IP representa 30 mil reais. Então é muito pouco no faturamento do Santa Terezinha. E por que isso, talvez? Porque realmente a nossa demanda de SUS, ela é tão grande que os pacientes do IP já nem nos procuram mais, mas a gente atende IP também. Claro que é isso que tu falou, de não existe mágica, né? Se eu tenho um hospital já com a capacidade lotada e vier mais um grupo de pacientes tentar acesso a esse serviço, provavelmente nossas filas aumentarão, nossa dificuldade de pronto atendimento dificultará. Essas pessoas, desculpe te cortar, essas pessoas, digamos, com a carteirinha do IP, vão com a sua carteira do IP ou vão pelo SUS? O que acontece daí geralmente, né, Odi? E a gente fala muito sinceramente aqui. Às vezes a burocracia do IP, ela é muito maior que a burocracia do SUS. No IP, se tu chegar para fazer uma consulta no hospital, o hospital tem que autorizar, tu tem que pagar uma contrapartida. Então, se o paciente já está no SUS, o que ele vai dizer? Não, já vamos pelo SUS. Até porque ele não vai ter uma porta de acesso diferente, ele vai entrar na mesma fila ali de espera, né, Odi? É porque se o IP não estará remunerando ou sei lá, né, fazendo a parte dele, não vai adiantar nada. Então, o paciente geralmente que vai pelo SUS, ele quer ser atendido pelo SUS. Inclusive, existe uma ferramenta depois de ressarcimento a SUS, que todos aqueles pacientes que têm plano de saúde, mas são atendidos pelo SUS, o governo federal depois cobra dos planos de saúde esse valor. Mas a gente estava preparado. Eu não sei hoje realmente se é por causa de uma decisão de derrubada de liminar, porque os hospitais tinham entrado na justiça para não atender, que voltaram a atender, ou em decorrência da sensibilização até por causa da enchente. Mas o que a gente sabe é que pode, daqui a 60 dias num prazo contratual, realmente os hospitais, e aqui a gente fala do Hospital de Caridade, não querer mais atender o IP, porque financeiramente para eles não é mais interessante. E aí a gente está calculando esse impacto no Santa Terezinha sim, mas já com essa ressalva de que não temos uma ala específica para convênios, nem para IP, e que vai entrar no mesmo fluxo do encaminhamento do SUS, por exemplo, no pronto-socorro. Não existem portas de acesso diferentes. Então é uma preocupação que temos, mas que também estamos atentos a isso aí para, se precisar, dar uma resposta à nossa comunidade. Eu não vou te contar nenhum fato novo, mas o que, digamos, como jornalista, a gente ouve
as coisas. Não se trata de uma informação, até porque são muitas coisas que a gente ouve. A gente percebe o seguinte, muitos associados ao IP hoje, que o atendimento sempre foi muito bom, olha, a continuar a situação aí, a gente não sabe, essa insegurança aí, de repente gente migrando para o SUS ou para outros planos. Enfim, né? A gente tem ouvido isso aí. Hoje a gente já fala, né, aqui na nossa região, e talvez por toda essa situação econômico-financeira, que a gente até pode ter hospitais credenciados pelo SUS, mas quase a gente já não tem profissionais médicos também cadastrados pelo IP, desculpe. Sim. Então, às vezes o pessoal ainda continua com IP por causa dessa possibilidade de não gastar numa possível internação, mas com profissionais possivelmente já gastam hoje. Então, ele é um problema muito mais complexo, que a gente precisaria, sim, de um IP forte, com uma rede estruturada, só que, claro, que bem remunerada também aos profissionais, porque senão a gente esvazia o plano para poder auxiliar o SUS nesse papel, porque senão acaba tudo entrando lá na nossa fila do SUS, né? O programa não está fazendo, não está servindo de uma contra-propaganda ao serviço do IP, repito, sempre elogiados, eu sempre me servi do IP e achei professora pública do Estado e o meu convênio é o IP bom. hoje. O que a gente quer é que as coisas funcionem de ambos os lados, né? Então, assim, que seja execuível, né, para os dois lados. E hoje a gente fala a importância dos planos privados do IP, ela é muito grande. Imaginemos nós se não houvesse uma Unimed, uma Copus, um IP na nossa cidade. Aí tudo cairia no SUS mesmo. Então, são serviços complementares importantes e necessários. E por isso a gente tem uma parceria tão grande aqui também na nossa cidade. Bom, o que o senhor poderia ressaltar mais? Nós temos 3 minutos e pouco aí. Não sei se o senhor quer falar a respeito do que seria, digamos, como é que está a frequência. Quando a UPA veio para cá, ela foi instalada, vai desafogar substancialmente o pronto-socorro do Santa Terezinha. Será que aconteceu isso mesmo? Hoje, o que eu posso te dizer é que não, infelizmente não, até porque a opção, ao final das contas, não foi por realmente ter uma UPA, né, hoje. Talvez se funcionasse como UPA realmente lá na idealização, no seu primórdio lá, ela talvez pudesse ajudar o pronto-socorro. Porque o que acontece hoje, e toda a comunidade sabe disso, né, não é segredo para ninguém. Lá atrás se imaginou um serviço 24 horas também, que seria uma espécie de triagem para o pronto-socorro, onde na verdade funcionaria de que forma? O Santa Terezinha não atenderia mais ninguém chegando a pé, por exemplo. Fecharia sua porta, só entraria no hospital chegando de ambulância. Ou de ambulância direto das casas, ou de ambulância vindo da UPA. Mas isso era o modelo original. O modelo ideal, o originário lá. O que se viu? Que para te ter uma estrutura dessas numa UPA, o custo seria muito alto. Erechim e os municípios do interior já ajudavam o Santa Terezinha no seu financiamento. Então chegou a essa conclusão, não temos condições de tocar 24 horas nesse sentido, para ter oxigênio, para ter raio-x, tomografia, tudo aqui. Então se desistiu e se fez um posto de saúde lá com algumas especialidades que hoje atende aquilo que foi previsto, mas que não como um auxílio ao atendimento do pronto-socorro. Então ele realmente não desafogou o pronto-socorro hoje. E pior, nos últimos meses o que a gente tem visto é realmente uma busca maior ainda pelo pronto atendimento hoje, a ponto de, realmente, a gente referiu antes aqui, eu tenho os 20 leitos de UTI ocupados e tinha 4 pacientes entubados nas salas de emergência, que é para onde chegar a emergência e reanimar alguém ou dar um primeiro atendimento. Então, a demanda por pronto atendimento, isso sim tem preocupado, tem aumentado substancialmente. Como é que funciona o hospital? O paciente chega, faz uma ficha, passa na triagem e a enfermeira classifica se é urgente, emergente ou se pode esperar mais, a gente diz que é aquele mais eletivo, que seriam os 70% de casos de UBS. Eu tenho geralmente 2 médicos ao longo do dia no hospital, com reforço de um 3º médico à noite hoje. O que acontece? Esses 2 médicos estão atendendo todas essas fichas de pronto atendimento. No momento que chega uma emergência, às vezes uma parada cardíaca, às vezes uma lesão com um corte grande, às vezes precisa entubar um paciente, esse médico, um deles sai e vai lá para a sala de emergência. E aí eu continuo com um. Se dá 2 emergências, às vezes eu preciso recolher os 2 para ir lá atender as emergências. E aí fica sem ninguém atendendo a retaguarda.
Ah, mas então tem que contratar mais médico, mais médico, mais médico. Eu vou dar um aqui de A Voz do Povo. Mas por que não contrata 10? Isso aí. Não. Aí porque não temos a estrutura para atender, não teríamos laboratório e até pelo entendimento, Odi, de que as urgências e emergências a gente demanda atendimento, a gente consegue atender no tempo que é necessário. O que às vezes daí demora mais e represa são os atendimentos não urgentes. E é essa colaboração que a gente sempre pede para o pessoal. A gente sabe, às vezes lá tem gente que aí briga com o funcionário, aí o funcionário já se sente acuado, já retruca. Claro que esse não é o ideal para ninguém, nem para a população e nem para os funcionários, mas que entendam que realmente se existe um tempo prolongado de espera, é porque já houve uma classificação de risco dizendo que não era tão urgente e porque tem gente precisando mais realmente de um atendimento médico do que aqueles que estão ali esperando. É o ideal? Obviamente que não. E todos que passam pelo Santa Terezinha tentam de alguma forma atender melhor a comunidade, mas que a gente saiba que, infelizmente, essas dificuldades em pronto atendimento não é uma exclusividade de Erechim, mas a gente vai ter nos hospitais até que a gente consiga realmente organizar uma rede de prevenção, uma rede de atenção mais forte e, inclusive, com a ajuda da comunidade. Rafael, muito obrigado pela entrevista aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo, desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos, se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor? Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar ao seu lado.